dia, boa tarde, boa noite. Sejam em que horário estiverem vendo este vídeo, sejam todos bem-vindos ao canal do Centro Espírita Eurípides de Barzanufo, da cidade de Franco da Rocha. Com as bênçãos e as graças de Deus e de nosso Senhor Jesus Cristo, da nossa Mãe Maria Santíssima, estamos aqui no canal para fazer a leitura do Livro dos Espíritos. Estamos lendo na quarta parte do livro, no capítulo 2, Penas e Gozos Futuros. No item Paraíso, Inferno e Purgatório. Minhas questões de hoje é 1012, 1013 e 1014. Antes de iniciar a leitura, vamos elevando nosso pensamento, nosso coração ao nosso Mestre amado Jesus Cristo, e vamos nos preparando para estudar o seu Evangelho. Pedimos a iluminação necessária para que possamos melhor aprender, compreender e colocar em prática esses ensinamentos que a doutrina espírita nos esclarece. Gratidão aos amigos espirituais que sempre nos assistem e nos inspiram com vibrações de paz e harmonia. Gratidão aos espíritos benfeitores do espaço que nos auxiliam nessas oportunidades de aprendiz. Gratidão. Permissão para dar início à nossa leitura de hoje. Pergunta 1012. Kardec perguntou para a espiritualidade: segundo isso, o inferno e o paraíso não existiriam tal como o homem o representa? E os espíritos responderam: não são senão figuras. Há por toda parte espíritos felizes e infelizes. Entretanto, como também já o dissemos, os espíritos de uma mesma ordem se reúnem por simpatia, mas podem se reunir onde querem, quando são perfeitos. E aqui tem uma nota do Kardec. A localização absoluta dos lugares de penas e recompensas não existe senão na imaginação do homem. Provém da tendência a materializar e a circunscrever as coisas das quais eles não podem compreender a essência infinita. Então, nessa resposta, nós entendemos que, de acordo com a evolução dos espíritos, ele vai se reunir aonde tem prazer de estar, aonde querem estar por sintonia, por simpatia, né? Para trabalhar e auxiliar o próximo. Quando o espírito já tiver na condição de espíritos felizes, não é? Porque eles têm trânsito livre e não precisa mais estar numa morada espiritual, né? Por assim dizer, ir para o umbral, por exemplo. As vibrações e os pensamentos deles plasmam no ambiente onde eles foram. E quanto aos espíritos menos ditosos, né, os espíritos inferiores, eles se reúnem e as suas vibrações
são desequilibradas, né, causadas pelas angústias, né, do egoísmo, né, é tudo o que é contrário às leis divinas. Então, concluindo, os espíritos que se reúnem com os seus afins, eles vão, na verdade, formar o ambiente de céu ou do inferno, né? Vai depender dos pensamentos que vai ser plasmado naquele ambiente. Questão 1013. Que se deve entender pelo purgatório? E os espíritos responderam: dores físicas e morais. É o tempo da expiação. Quase sempre é sobre a terra que fazeis vosso purgatório e que Deus vos faz expiar vossas faltas. E aqui tem uma consideração do Kardec. O que o homem chama purgatório é também uma figura pela qual se deve entender, não um lugar determinado qualquer, mas o estado dos espíritos imperfeitos que estão em expiação até a purificação completa que os deve elevar ao nível dos espíritos bem-aventurados. Essa purificação, operando-se nas diversas encarnações, o purgatório consiste nas provas da vida corporal. Então, aqui vamos lembrar, resumidamente, que a ideia de purgatório, né, que já aprendemos, é onde as almas penitentes ficam para se purificarem, até que elas possam sair de lá, geralmente, através de preces, de orações que são feitas para elas. E os espíritos aqui nos explicaram que a nossa reencarnação é muitas vezes expiatórias ou provacionais, né? Que devemos aprender com essas lições, com essas provas, aprender que tem duas condições, né, para a gente sair desse purgatório, né, que é o arrependimento sincero das faltas cometidas e a reparação desses erros, né. Então, nós precisamos voltar à vida física para expiar as faltas cometidas, e na erraticidade nós vamos aprender e nos preparar para voltarmos para as nossas novas missões, novos aprendizados, até a nossa evolução espiritual. E tanto umbral ou purgatório são estados de consciência que o espírito ele encontra, né, pelas suas atitudes contrárias às leis de Deus. O espírito sofre no umbral, mas quando se arrepende, vai mudar a sua atitude mental e recebe de Deus novas oportunidades de conhecimentos, né, de prosperidade, quando ele aprende também o amor ao próximo, né, e a bondade infinita de Deus.
Questão 1014. Como se dá que espíritos que, por sua linguagem, revelam superioridade, tenham respondido a pessoas muito sérias a respeito do inferno e do purgatório, conforme a ideia que ele se faz vulgarmente? E a resposta dos espíritos: eles falam uma linguagem compreendida pelas pessoas que o interrogam. Quando essas pessoas são muito imbuídas de certas ideias, não as querem chocar muito bruscamente para não melindrar suas convicções. Se um espírito viesse dizer, sem precauções oratórias, a um muçulmano que Maomé não é um profeta, ele seria muito mal recebido. Aqui tem outra pergunta. Concebe-se que possa ser assim da parte dos espíritos que quiserem nos instruir? Mas como se dá que os espíritos interrogados sobre sua situação tenham respondido que sofriam as torturas do inferno ou do purgatório? E os espíritos respondem: quando são inferiores e não completamente desmaterializados, conservam uma parte de suas ideias terrestres e exprimem suas impressões pelos termos que lhes são familiares. Eles se encontram em um meio que não lhe permite, senão pela metade, sondar o futuro. E é por causa disso que, frequentemente, os espíritos errantes ou recém-desencarnados falam como o fariam em sua vida. Inferno pode se traduzir por uma vida de provas extremamente penosa, com a incerteza de uma melhora. Purgatório, uma vida também de prova, mas com consciência de um futuro melhor. Quando experimentas uma grande dor, não dizes para ti mesmo que sofres como um condenado? Não são mais que palavras e sempre em sentidos figurados. Então, a espiritualidade está respondendo que os espíritos superiores, eles falam, quando são interrogados sobre o inferno e o purgatório, eles falam de modo que possamos compreender e entender e tirar proveito necessário desse ensinamento, para que os espíritos errantes possam continuar na escala evolutiva. E na medida que o espírito vai compreendendo as leis divinas, compreendendo e praticando as leis divinas, ele vai alcançando a perfeição. Ainda estamos no mundo de provas e expiações e nos esforçando para passar para o mundo de regeneração. Então, fala aqui no livro que purgatório não é um lugar determinado, e sim é um estado de espírito,
daqueles espíritos menos ditosos que se encontram em expiação. A doutrina espírita esclarece que o verdadeiro purgatório é o pensamento, quando a pessoa permite que no seu íntimo seja mais forte a rebeldia, a revolta, o egoísmo, e esteja a pessoa encarnada ou desencarnada, né? O inferno é esse estado de amargura sobre escolhas, de conflitos, né? Que são gerados esses pensamentos, essas atitudes. E o céu, ele já é no sentido figurado, quando o espírito é mais ditoso, ele é mais feliz, né? E começa dentro do espírito mesmo, esses sentimentos, né? E os sentimentos dos espíritos menos ditosos, né? É ele mesmo que causa esse inferno na vida dele pela sua própria invigilância. E o inferno começa dentro dos pensamentos, porque tem que orar e vigiar, né? Para que o céu esteja no coração do espírito. Nós encerramos a leitura de hoje com a certeza que Deus é o nosso condutor. Busquemos sempre com fé esses ensinamentos do Evangelho de Jesus Cristo nas nossas dificuldades. Com certeza, a luz da espiritualidade vai nos fazer mais forte, nos dará esperança de vida melhor. Gratidão aos espíritos, aos amigos espirituais que nos assistiram, que nos acompanharam nesses estudos, e com o coração agradecido pedimos amparo, paz para todos os corações, paz para toda a família e paz para toda a humanidade. Gratidão. Nós, do canal do Centro Espírita Eurípides de Barçanufo, agradecemos a todos que nos assistiram e que Deus os abençoe sempre. Desejamos um lindo e maravilhoso final de semana a todos. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas e ofensas, assim como devemos perdoar os nossos devedores e ofensores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos, Senhor, de todo mal, porque teu é o reino, o poder e a glória e a misericórdia para sempre. Que assim seja, graças a Deus. Até a próxima leitura do Livro dos Espíritos aqui nesse canal.